Olá, eu sou Fernanda Fedato e esse é o Bluminicast. No episódio de hoje nós vamos abordar o outro lado da saúde do trabalho. Nós vamos conversar hoje com a doutora Miriam Fávero. Ela é perita, é médica do trabalho e nossa parceira aqui hoje na Blumini para tirar as dúvidas de vocês sobre tudo que está relacionado com saúde corporativa. Olá, Miriam, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigada, Fernanda, pela poder estar aqui hoje, né, participando com vocês da Blumini. Eu acho essencialmente importante a gente estar falando sobre essa temática hoje. Fico honrada por terem me convidado para esse momento e também fico honrada pela presença do Rogério, que está aqui, né, conosco. Vamos trocar uma ideia bacana hoje. Vamos sim. Doutora Miriam, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como a saúde mental hoje está ligada à saúde do trabalho? Na verdade, isso é uma pergunta que sempre esteve ligada, né? A única diferença é que não estávamos olhando para isso. Uma coisa que a gente tem que avaliar é a questão da história do trabalho. Nós estamos com esse modelo de trabalho desde 1926. E o ano que vem é 2026. Vamos fazer um século desse modelo de trabalho. Pergunto para ti, em um século, muita coisa muda? Muito. Muita coisa muda, né? Imagina só, em 1926, como que era a nossa mentalidade, como era a mentalidade das pessoas que começaram a trabalhar. E hoje, as pessoas trabalham de maneiras distintas de 1926. E essa mudança de processos também trouxe mudança de mentalidade, mudança de desafios. E é por isso que nós temos que cada vez mais estar falando sobre a questão da saúde mental. No momento antigo, as pessoas às vezes deixavam a saúde mental escondidinha no canto, é ruim de falar sobre isso, mas 2020 mudou muita coisa pra gente, né? Para o mundo todo mudou muita coisa, porque tivemos uma pandemia. E a pandemia, por si só, trouxe pra gente à tona tantas sensações, tantas emoções que a gente nunca tinha vivido. E isso também foi um fator muito importante para que a gente começasse a falar sobre isso, trabalhar sobre isso. E isso repercutiu no mundo do trabalho. É por isso que nós estamos tão focados em resolver essa sistemática nesse momento, né? A Organização Internacional do Trabalho fez uma estatística que me chocou de uma forma que eu não sei nem explicar. Anualmente são perdidos 12 bilhões de dias de trabalho, né? Claro, nível mundo, com problemas relacionados à ansiedade, depressão, problemas psicossociais em geral. Como que a empresa consegue trabalhar isso, doutora Miriam? Porque muito se fala hoje sobre saúde corporativa, saúde organizacional, medicina do trabalho, mas como que a empresa consegue gerenciar o que é advindo do trabalho e o que é esse adoecimento pessoal advindo da vida pessoal da pessoa? Como que eles podem trabalhar essa diferenciação? Então, para a gente trabalhar essa diferenciação, é uma conversa que eu adoro estar falando sobre, né? Mas a empresa tem que estar preparada e abrir o coração, porque muitas vezes ela tem medo de abrir isso, de tentar entender realmente onde é a origem desse problema. Mas nós, como saúde ocupacional, temos uma estratégia muito clara e muito transparente para trabalhar com isso, sabe? Uma das maneiras que tem é levar essa conversa para os gestores e fazer um diagnóstico, entender a situação, o momento atual dessa empresa. E aí vamos entrar em dois panoramas, uma empresa pequena, uma empresa maior que tenha um número maior de colaboradores. Na empresa pequena, às vezes os problemas, as questões são mais familiares, pessoais, que estão ali no dia a dia, porque a empresa pequena ela tem às vezes essa característica de ser algo familiar e ter essas situações. A empresa maior já tem desafios maiores em relação ao quê? A ter colaboradores distintos e o gestor não consegue estar em cima de cada um. E é por isso que nós temos que trazer suporte. Quem que é o suporte para estar dando esse recurso para as empresas? É a saúde ocupacional e todo o coletivo que está em torno dessa entidade. Nesse sentido, o que a gente pode trazer para essa empresa? Primeiro, o diagnóstico, avaliação, pesquisa de clima, entender qual é o panorama dessa empresa, avaliar os principais afastamentos, quais são os motivos, quais são os CIDs, e a partir daí montar um plano de ação, que é basicamente o que a gente está propondo com o nosso projeto aqui, né? Exatamente. Justamente isso, porque não tem como a gente tratar uma doença sem antes saber qual é a doença. Então é essa mesma lógica que aplicamos. E quando você quer descobrir se a pessoa está com uma patologia vinda de casa ou vinda do trabalho, tem que chamar a pessoa e conversar. Não existe outro método de a gente avaliar isso a não ser sendo o básico que todo mundo faz, né? O médico chama, o psicólogo chama, o gestor chama e tem que conversar. Porque pessoas são assim, pessoas precisam de comunicação, precisam de atenção.
Então, essa é a principal maneira que a gente tem de descobrir. É de casa, é da família, é de N situações. Tem muita questão relacionada a endividamento, essas coisas assim. Então, a gente precisa conseguir falar com a pessoa, chegar no íntimo dela e entender de onde vem isso tudo, né? Durante muito tempo, a própria ideia de medicina do trabalho e de saúde corporativa foi uma coisa meio reativa, né? Chamava atenção quando os problemas já estavam instalados. Hoje existe mais essa cultura de medicina do trabalho nessa forma preventiva. E no caso das empresas, essa prevenção é uma forma de economia, é um investimento na empresa. De que forma a medicina do trabalho, na figura do médico do trabalho, ela consegue, então, ser parceira da empresa para realmente ter um resultado financeiro positivo, um resultado pessoal positivo? Que dicas você nos daria para essa intervenção pontual? Então, como eu falo, para uma pessoa que está abrindo uma empresa, ela precisa de alguns passinhos básicos, né? O primeiro passo é ainda a contabilidade, entender a questão de regime tributário, junta comercial, qual é a atividade principal. Precisa também de um pezinho no jurídico para entender a parte de legislações, questões trabalhistas, questões empresariais, contratos. E, por fim, ela chega no meu tipo de serviço, que é o da saúde ocupacional. É um serviço que ela não entende, porque a maioria das pessoas chega para mim: a contabilidade me mandou para cá, eu sei que eu preciso de uns documentos e me explica o que eu devo fazer. Então, a gente tem que fazer aquele trabalho de formiguinha, né? Ser consultivo e mostrar. Aqui, a gente não está mais só para cumprir legislação. Tanto que quando eu vou falar sobre a questão da saúde ocupacional, eu digo assim: eu faço a documentação obrigatória, PGR, PCMCO, LTCAT, PPP... E assim vai. As pessoas ficam assim: meu Deus, o que é isso? Para que eu preciso disso? Elas simplesmente não entendem. Aí eu tenho que fazer essa venda consultiva e explicar. Por que a gente tem que avaliar os riscos do ambiente de trabalho? Por que temos que avaliar os exames que essa pessoa tem que fazer de acordo com os riscos do ambiente de trabalho? Por que precisamos medir a quantia de riscos, né? Que vem o LTCAT, coisa assim. Quando eu explico o porquê que precisa, as pessoas têm a clareza de entender. Não, ok, isso faz sentido. Mas aí vem outro ponto que eu tenho que explicar. Por que eu preciso disso tudo? E aí eu sempre gosto de explicar para eles assim: você quer performance na tua empresa? Você quer pessoas que se sintam seguras na tua empresa? Você quer pessoas performando? Você quer entregar potencial para as pessoas vingarem do teu negócio? Então você precisa disso aqui. Porque muito se fala em performance, redução de passivos, redução de custos, processos, tecnologia. Mas se essa primeira parte que a gente fala aqui não for bem feita, a gente não consegue ter resultados significativos nesses indicadores que as empresas gostam de estar falando sobre. Então, é tudo conectado. E a medicina do trabalho nova que a gente tem tentado demonstrar para as empresas, ela é focada nisso. Vamos falar de performance, vamos falar de crescimento, mas vamos fazer o básico bem feito, fazer a solução 360 graus para daí a gente chegar no resultado esperado, sabe? E o médico tem que ser ativo dentro da empresa. Eu não posso simplesmente fazer exames, fazer documentação e largar de mão. Não posso ficar lá tranquila, sentada na minha mesa, tomando meu cafezinho e dizer: próximo. Entrou caminhando, entrou respirando, apto. E mandar embora. Isso não existe mais, sabe? Empresas que ainda estão aceitando esse tipo de tratamento vão sofrer muito. Porque, como eu falo, a NR01 está vindo por um motivo. Por quê? Porque agora os afastamentos em grande volume são saúde mental. E para uma pessoa que entra no consultório médico, afere a pressão, diz que está apto e nem pergunta nada, isso é o pior veneno que pode estar botando para dentro da Nessa linha que eu ia te perguntar, inclusive, como que vai ser agora, com esse novo texto da NR1, a inclusão desses riscos psicossociais ou essa avaliação psicossocial, tanto no exame admissional quanto nos periódicos? Então, na verdade, o exame psicossocial, o teste psicossocial, o SRQ20, teste Copenhague, esses aí a gente já aplicava para um nicho específico de pessoas. Quem que era aplicado até então? Motoristas, pessoas que trabalham com armamento, pessoas que estão expostas a trabalho em altura, confinamento. Então, é um nicho de pessoas que eles já são acostumados a fazer. Só que como que era feito? Era um questionário que a pessoa, sim, não, sim, não, sim, não. Isso não avalia 100% a saúde mental, sejamos sinceros, isso não é efetivo, sabe? Na próprio exame clínico, a gente tem uma ficha de análise. Ali a gente já consegue ter momentos de estar falando sobre a questão da saúde mental
E o ambiente médico, quando você dá oportunidade para a pessoa falar, ela vai falar. Porque eu te falo o seguinte, tem pessoas, principalmente homens, que a única consulta no ano que eles fazem é no momento do periódico, sabe? Porque a empresa obriga a fazer, né? E aí eles chegam lá todos fechadão, assim, braço cruzado, não querem falar muito. Mas quando você usa a habilidade de comunicação para mostrar que é um ambiente seguro e que ele pode se abrir, pode ter o conforto ali, tem coisas maravilhosas que acontecem, sabe? Desde a pessoa mudar os hábitos de vida, pensar na família, pensar que realmente ela precisa se cuidar para ter isso tudo. Por isso que eu digo, não tolerem empresas, pelo amor de Deus, não tolerem empresas de medicina ocupacional, medicina do trabalho, que não examinam as pessoas. Vocês estão pagando para eles fazerem o básico. Então, pelo amor de Deus, fiscalizem isso. Perguntem para o seu colaborador, você foi examinado? Verificaram só tua pressão e te mandaram embora ou realmente viram tua coluna, viram teu braço, teu cotovelo, entendeu? Então é isso que a gente precisa. Dependendo da atividade, o exame tem que ser bem direcionado para que ele faça todo esse levantamento. E uma das coisas que, até pegando o gancho no que você acabou de dizer, às vezes os homens, mais do que as mulheres, eles têm essa tendência ou de superestimar a capacidade deles, né? Eu tô bem, eu tô aguentando, eu não tô cansado, eu dou conta. Ele acaba, às vezes, perdendo esse limite, essa percepção do que é perigoso, do que deve ser respeitado, como respeitar o corpo dele. Isso precisa ser treinado. É possível ensinar isso para os funcionários de como perceber esses detalhes, por mais que ele ache que ele está bem, que ele não está cansado, para que ele tenha essa percepção do perigo? Tem, mas para isso eu preciso examinar essa pessoa. Começa aí a disrupção na medicina do trabalho. Quem não examina na medicina do trabalho está começando errado. Então a pessoa precisa ser examinada, precisa ser avaliada para quê? Para que a gente consiga realmente dizer, olha, exemplos práticos, tá, do dia a dia. Em periódicos, a gente consegue avaliar, por exemplo, assim, se tem uma esteira dando problema na fábrica e que várias pessoas estão adoecendo. Porque aconteceu comigo uma situação bem pontual, assim. Muitos colaboradores no periódico apresentando problema no ombro direito. E aí peraí, tem alguma coisa errada. E aí eu preciso ter a cabeça de médico do trabalho multidisciplinar. Porque aí eu tenho que falar com o setor da segurança, investigar o posto de trabalho para que, assim, a gente consiga fazer uma mudança. Nesse caso, a esteira ficava 12 horas no mesmo sentido. Eles todos aqui com o braço direito empurrando. Aí o que acontece? A sugestão de quê? Reveza. Fica 4 horas aqui, 4 horas ali do lado esquerdo. Porque daí você, fazendo alternância de posturas, não se torna um movimento repetitivo, não gera ler nos colaboradores. Então, assim, o pensamento, a avaliação, ela deve ser feita. Você tem que conversar com o colaborador, não basta você simplesmente assinar um papel, carimbar e mandar embora. É por isso que essas soluções prontas, elas não dão conta, justamente porque elas não têm essa visita, essa observância no local. E eu creio que você, por exemplo, com o teu olhar treinado, você chega no local e já bate o olho, já diz isso aqui não está legal. E às vezes é uma intervenção, uma solução simples. Já aconteceu isso com você, de falar, nossa, é uma coisa mínima, mas que tem um efeito grande. Já passou por isso? Pontual. E acontece sempre, sabe? Desde, por exemplo, assim, o colaborador tá mancando. O que tá acontecendo contigo? Ah, nossa, tô com um esporão aqui no pé. Tudo bem, vamos catar uma palmilha que seja adaptada. Super simples, sabe? Os SESMITs das empresas. Baixo custo, inclusive. Baixo custo, sabe? Algo simples, pontual. Mas que o que acontece? Muitas vezes, e aí entra a importância desse trabalho que a gente faz em relação ao periciamento de atestados. Porque, obviamente, que quando a gente chega para a empresa e fala assim, existe o periciamento de atestados, e aí eles já ficam, isso aí, vamos cortar atestado. Tem muitos safados aqui na empresa, vamos tirar atestado dessa galera. Só que, no meio desses atestados do pessoal que realmente mente, que dá aquele miguezinho básico, tem a pessoa doente, que é esse senhorzinho do esporão. Ele, às vezes, tem 4 filhos, é a única pessoa com renda na casa. Só que ele não vai atrás do atendimento, da busca pela saúde, porque às vezes ele nem sabe como acessar e também, às vezes, ele também não quer falar que está doente para não ser demitido. Então, aí entra um ponto muito importante da nossa questão de social, sabe? De realmente fazer a saúde acontecer e mostrar para essa pessoa, calma lá, não vamos sofrer. O ambiente de trabalho é para você trabalhar, ficar saudável e tudo mais. Então, eu vou estabelecer um plano contigo aqui, seu João, por exemplo, que eu vou te encaminhar para a UBS, você vai fazer a tua primeira consulta,
vai iniciar com fisioterapia, vai para ortopedista e eu vou te reabilitar dentro do teu ambiente de trabalho para que nesse período do tratamento você fique resguardado para não ter mais danos. É assim que a gente lida com medicina do trabalho, é pontual, sabe? N situações, como, por exemplo, assim, ter essa visão humana das coisas, sabe? Eu trabalho em empresas em que eu faço admissional de uma classe que ela vem, assim, trabalhos informais, construção civil, fazendo taxa, encarga e descarga, coisas assim desse gênero. Elas estão há tanto tempo fora do mercado que aquela oportunidade de entrar para dentro de uma empresa no exame admissional pode mudar a vida dela. Daí, o que acontece? Ela vem para admissional, às vezes ela está com algum problema em relação à acuidade visual, essas situações. É sensato eu dar inapto para uma pessoa por isso? Não, eu não posso ser insensível de não dar a oportunidade da pessoa trabalhar por isso. Então, o que eu combino geralmente com a pessoa? Olha, sei lá, Pedro, você tá com o olho bem ruinzinho, tá? Eu vou te dar 1 mês, você vai ganhar o teu primeiro saláriozinho, e a gente vai fazer um combinado. E que daí você vai ir atrás do teu óculos e vai passar no exame comigo. Combinado? Combinado. Eles chegam a se emocionar com isso. E é muito positivo, porque realmente tu tá fazendo a diferença na vida da pessoa, sabe? Ela tava há muito tempo buscando emprego, não conseguiu emprego, mas às vezes está com a questão da acuidade visual ou com algum outro problema. E às vezes por desconhecimento, né? Não é nem... Por desconhecimento, é a questão da orientação, sabe? Nós, como médicos do trabalho, temos que ter essa noção, porque, como eu falo, a gente atende os dois lados, atende o colaborador, atende o gestor tomador de decisão. A gente está no meio desse caminho. Então, a gente intermediário ali. O intermediário. Tem que ter bom senso e adequar tua linguagem, tua comunicação. Tanto para o colaborador quanto para o tomador de decisão, RH, sênior, C-levels, assim. Esse trabalho de gestão de atestados também, ele é muito importante, porque eu vejo, até vindo de uma família de médicos, né? O que acontece é que muitas vezes as pessoas, elas buscam o tratamento paliativo ali para o sintoma, mas elas não buscam o tratamento para a causa. Então, acaba, às vezes, por exemplo, e principalmente aí vamos dar o exemplo da saúde mental, né? O que acontece? Ela sente ali os sintomas da ansiedade, ela sente aquele desconforto, aquela coisa, ela às vezes confunde com algum sintoma físico, ela acaba procurando um pronto atendimento, alguma coisa, onde às vezes aquele médico não é o especializado, não é o mais adequado para fazer um diagnóstico naquele sentido, acaba ali enxergando só esse lado físico, né, do sintoma, afastando ali 2 dias, 3 dias, então você tem lá aquele paciente com afastamento, né, 2 dias, 3 dias, 5 dias, mas a não ser que ele trate, ele vai ter sempre esses pequenos atestados. E isso, às vezes, para ele é ruim. Então, eu acho que a parte também do médico do trabalho em fazer essa análise, essa auditoria dos atestados e falar assim, olha, vem aqui conversar comigo. O que é que você está sentindo? Pelo que você está passando? Vamos procurar uma solução para o seu problema? Isso também é a realidade de vocês no dia a dia? Com certeza, é a nossa realidade. Por isso que eu digo assim, que a parte da medicina do trabalho nunca pode ser trabalhada sozinha, somente achar que é saúde. Eu preciso trazer time multidisciplinar. Eu preciso estar em comunicação com o RH, porque quem recebe os atestados geralmente é o RH. É ele quem faz o primeiro tratamento do atestado. Então, ele precisa me trazer esses dados, me explicar a recorrência. E, geralmente, eu combino com o RH o seguinte: vocês estão na empresa o tempo todo, vocês conhecem cada um dos colaboradores. Preciso que você me dê um contexto psicossocial desse colaborador. Me diga qual é o setor dele, o que ele faz, há quanto tempo ele está na empresa, qual a atividade principal dele, se já teve algum conflito com ou colegas de trabalho ou próprios gestores. E aí, com essas informações, eu consigo fazer uma análise, assim, digamos que mais abrangente da realidade desse colaborador. Porque, como você mesma falou, às vezes o atestado é diarreia, é fadiga, é crise de ansiedade, é coisa assim. Mas quando eu chamo para 1 a 1, para conversa, aí eu consigo descobrir tanta coisa. Nós tivemos, inclusive, um caso de um rapaz que ele estava, assim, à beira de ser dispensado, né, de ser desligado da empresa, porque diz que ele ia muitas vezes ao banheiro durante o dia. Ele ia e ficava lá 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, várias vezes ao dia. E aí, antes disso, nós falamos assim, peraí, mas vocês já conversaram com ele por quê? E ela disse, mas né, a gente não pode falar, ou então, mas vamos pedir porque o médico do trabalho converse com ele. Aí o médico do trabalho conversou, ele relatou o que ele sentia, quais eram os sintomas, ele foi encaminhado para exames mais aprofundados e descobriram que ele tinha doença de Crohn.
Então, você imagine pelo que ele passava, o desconforto, o sofrimento, e às vezes, eu chego a ir até além. Às vezes, as pessoas que estão nessa posição de ter esse contato com o médico da empresa, o médico do trabalho, é o único acesso que ele tem. Porque às vezes ele não consegue ir no postinho, ele não consegue ir numa UPA, porque no horário de trabalho dele ele não quer ou não pode se afastar. E às vezes você acaba pegando doenças graves que podem ser tratadas, que têm cura a tempo, porque justamente tem esse olhar atento do médico da empresa. E isso até uma outra estatística que eu trouxe aqui, que essas empresas com políticas integradas de saúde organizacional, elas têm até 25% menos afastamentos por motivos gerais de saúde. Isso é uma estatística assim, real? Você consegue visualizar isso nas empresas onde você faz esse trabalho de forma séria? Consigo, com certeza. É justamente isso, né? Eu tenho um mundo ideal e o mundo da realidade, né? Eu atendo em 2 perfis de empresa. Aquele perfil de empresa que não tá nem aí para nada, não liga para nada e fica esperando o processo trabalhista. Ela prefere esperar e pagar do que realmente se importar com a cultura de cuidado com o colaborador. Agora, pagando por um outro lado, por outro panorama, a empresa que tem uma cultura forte, e isso é um ponto importante que a gente tem que sempre falar quando fala de relações de trabalho, relações de empresa e tudo mais. Quando a cultura é forte, quando os tomadores de decisão têm a consciência de cuidar de quem está, digamos assim, que numa questão de cadeia hierárquica mais abaixo, tudo muda. Porque o que acontece? Quando você oferece... É aquela coisa da pirâmide de Maslow, sabe? Fisiologia, segurança, essas coisas assim... funciona muito melhor. Porque o que acontece? O colaborador, que ele sabe que ele vai ter o salário dele garantido, que vai ter segurança, saúde para a família, que vai ter o plano de saúde, que vai ter dentista, que vai ter o Gympass, né, que está na moda e é ótimo para cuidar da saúde física. A pessoa que tem a estabilidade, a segurança que está ali, que tem tudo isso, ela com certeza vai trabalhar mais motivada. E ela vai pensar 2 ou 3 vezes em relação a botar atestado, perder esse emprego, porque ela valoriza, porque ela sabe que está sendo valorizada ali dentro. E isso muda tudo. O próprio comprometimento e o espírito de equipe, né? Em vez de ir ao médico e tirar o dia inteiro fora, ela diz assim, vou ao médico, vou à consulta. Eu acho que isso faz declaração parte. De todos acompanhamento, nós, né? Pega a declaração de comparecimento e volta. E por quê? Porque ela diz assim, olha, enquanto eu tô aqui, tem 5 lá que estão dando conta do que eu tô fazendo. Então, eu acho que esse ambiente de companheirismo, ele acaba desenvolvendo dentro da cultura da empresa. Vocês verificam isso na prática também? Com certeza. E é justamente uma coisa que eu gosto de levar, porque eu sou inconformada. Eu fico na parte da medicina, mas eu tô na segurança, eu tô na RH, nessas partes, e levar gamificação para dentro da empresa. Isso é muito legal, porque imagina a sensação de time. A equipe da extrusão é melhor que a equipe da expedição. Olha só, aqui a gente não falta, aqui a gente entrega resultado. Coisa assim. Essa sensação de pertencimento, de gerar time, de gerar gamificação dentro da empresa, tem a ganhar quando ela é bem estruturada. Então, sim, levar políticas públicas, levar políticas sociais, levar políticas... Por isso que, na minha operação, especificamente, além da medicina do trabalho, a gente leva todo um ecossistema de ESG. Porque, pensa só, as pessoas passam a maior parte do tempo da vida delas ali dentro da empresa. 70% do tempo, praticamente. E o resto a gente passa um pouquinho dormindo, um pouquinho vivendo, né? Mas o que acontece? O ambiente de trabalho tem que ser saudável. Porque se a gente passa a maior parte do tempo da vida ali... Esse ambiente de trabalho tem que estar alinhado com os meus valores. E como eu falo, a maioria das pessoas tem valores decentes, éticos, sustentáveis, equilibrados, que querem transparência, governança. Então, a gente tem que levar isso para dentro das empresas. Não basta só oferecer o básico que está na lei. As empresas querem realmente, e as pessoas querem trabalhar em ambientes que tenham isso, sabe? Vamos trocar, vamos usar mais o computador e reduzir o uso do papel. Beleza? Beleza. Começou essa cultura... Vocês vão ver a mudança ocorrer, não só dentro do ambiente de trabalho, na casa das pessoas, nas instituições que elas frequentam. Vamos reciclar as coisas. Isso expande, multiplica na vida da pessoa. Multiplica, porque a pessoa vê valor. E saber fazer, porque eu acho que todas essas práticas, elas são muito louváveis, são muito legais, porém tem que ter o saber fazer, porque você, como você falou da gamificação, né? A gamificação e a competitividade exacerbada, elas estão ali um equilíbrio, uma linha de distância, né? Então, você não criar, e até uma coisa que a gente vê, que se você não souber fazer
fazer bem feito, você cria uma animosidade, você cria uma sabotagem interna ao invés desse ambiente gostoso dessa competição saudável. Então, eu acho assim que vocês, com as técnicas e orientando as pessoas da empresa, isso tem que ser feito com muito cuidado, porque da mesma forma que fazer bem traz muitos benefícios, fazer mal traz um prejuízo tremendo. Isolamento social, aquela questão da pessoa ter problemas de relacionamento interpessoais, que inclusive está na norma do Ministério do Trabalho, né? Que agora com os riscos psicossociais é um dos pontos que a gente vai ter que avaliar. As relações interpessoais. Daí você pensa assim, não, mas o gestor está mandando bem, a equipe está coesa, mas a verdade tem uma rixa interna entre os próprios colaboradores, sabe? E no momento em que eles estão dentro da empresa, essa rixa acontece ali, se torna um problema da empresa. Sabe? É a ideia também de para cada tarefado tem um folgado, né? Então eu acho que com o tempo a tendência é a própria equipe começa a identificar esses personagens que são mais folgados e elas mesmas começam a cobrar. Até porque hoje, uma das perguntas que eu queria trazer para você também é que hoje, com o maior conhecimento que as pessoas têm até sobre neurodivergência, às vezes a forma com que essas pessoas neurodivergentes elas tratam essas relações de trabalho, as próprias pressões do ambiente, acaba transformando um pouquinho a cultura da empresa nesse olhar. Você acha que, uma vez identificadas essas pessoas, elas precisam abrir para o grupo que elas têm essa neurodivergência ou elas conversando com o médico do trabalho pode, às vezes, de forma delicada, falar com um gestor, às vezes adaptar alguma prática? Isso é uma coisa que você sugere também? O que acontece muito com o pessoal neurodivergente e até propriamente os PCDs, que eles trabalham bastante, eu trabalho bastante em empresas que tem bastante PCD, é que vai depender muito da cultura da empresa, sabe? Quando a empresa tem uma cultura de acolher, por exemplo, eu trabalho numa empresa que é bem bacana porque eles oferecem treinamento de Libras para todos os colaboradores. Justamente para quê? Para que os PCDs auditivos não sofram essa sejam acolhidos, discriminação, né? E sejam acolhidos. Tanto que quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, tinha intérprete justamente para que a pessoa não se sentisse, por exemplo, assim, discriminada no exame físico, sabe? Ocupacional. Obviamente que a gente vai se adaptando, vai aprendendo essas situações para deixar um ambiente mais acolhedor. A mesma coisa com neurodivergentes. Eu já peguei processo trabalhista justamente por causa disso, sabe? Porque o neurodivergente, ele se sentia muito sobrecarregado com as tarefas que para uma outra pessoa do mesmo setor, mesmas atividades, se sentia normal e entregava no prazo. Só que daí essa situação não precisava nem judicializar, né? Se tivesse uma cultura de compreender. Olha, ela é neurodivergente. Vamos entender a realidade dela e aí é uma coisa de desenvolver cultura. Vamos dar feedback, vamos entender se realmente está fazendo sentido, vamos entender se precisa readaptar ou não. Dar ferramentas, readaptar, isso é muito importante também. Às vezes o que acontece? O mousepad do neurodivergente, o computador tem que ficar nessa altura específica com esse alinhamento. Daí o que acontece? É computador padrão para todo mundo, vai usar o que tiver. E isso interfere na performance. É o que eu digo, a questão de equidade dessas coisas, a gente tem que dar o que é necessário para cada necessidade das pessoas. As pessoas não são iguais, né? É igualdade de oportunidade, né? Não igualdade de resultado. De recursos e resultados, exatamente. Né? E uma coisa que eu tenho como opinião já de tempo e que eu trago é que esse acolhimento, essa escuta, ela faz com que você perceba, às vezes, a pessoa como um ser humano, porque eu vejo que, às vezes, a tendência é olhar só o número de registro e não o CPF. Então, eu já tive situações que eu encontrei, assim, a pessoa está com um baixo rendimento, ela está meio dispersa, as pessoas até confundirem, mas por que ele está disperso? Ele não é como ele funcionava antes? Será que a gente desliga? E aí eles foram ver, ele estava numa situação assim de hipossuficiência familiar, onde ele estava dando o que ele tinha para os filhos e a esposa se alimentarem e ele mesmo estava passando fome. E isso acabava refletindo na empresa. Então, você acha que essa escuta humanizada, esse canal de escuta ativa, ele acaba fazendo diferença na vida do funcionário? Acaba, com certeza. E aí eu trago de novo aquela conversa, né? Tem empresas de grande porte que conseguem internalizar um médico dentro da empresa. E parabéns, ótimo, que bom que essas pessoas trabalham em ambientes que têm isso. Mas agora tem toda uma outra parte da população que depende de clínicas de medicina do trabalho. E é inegável que esse número é muito grande. Só que aí o que acontece? Eles têm a perspectiva de que a consulta ocupacional tem que durar 2 minutos. Eu te peço, tem volume, como avaliar, né? Um neurodivergente em 2 minutos? O objetivo é o ganhar no volume, né? A produtividade do médico. E aí, esse cara aí, o hipossuficiente, tu acha que ele vai conseguir falar em 2 minutos que ele tá passando fome, que ele tá com problemas na família?
sabe? E quem garante que o médico que vai ouvir está preparado para saber como lidar com isso, sabe? Então, é uma falha em todo o sistema que merece ser falada, discutida, e eu espero agora que com a NR01 também a gente consiga melhorar isso dentro das clínicas de saúde ocupacional. Porque, como eu falo, às vezes é o único momento do ano para você gerar mudança na vida de uma pessoa. Então, capricha, faça a tua parte bem feita, sabe? E como eu falo, no momento em que o médico do ocupacional decide entrar na área da ocupacional, se dedicar e trabalhar nesse segmento, ele tem que entender que ele precisa ter conexão com assistência social, fisioterapia, nutrição, até assessoria financeira, advogados previdenciários, trabalhistas, setor de segurança, técnicos de segurança. Tem que ter time multidisciplinar, tem que ter psicólogo, tem que ter fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, porque assim você consegue realmente entender de fato a realidade do colaborador e direcionar as necessidades. Um bom médico do trabalho tem que entender como funciona o SUS, porque aqui no Brasil a gente tem o SUS, tem que entender como funciona o sistema de saúde, de planos de saúde, porque o que acontece? Se a pessoa vem para mim, eu tenho que direcionar uma conduta para ela. E, como eu falo, às vezes, quando é doença ocupacional, a responsabilidade como médico do trabalho é notificar tanto a empresa e dar suporte para que a empresa melhore, quanto o colaborador, para ele não se sentir desassistido e pensar: a medicina do trabalho nem me trata e diz que não é do trabalho porque é paga pela empresa. Mas não é assim. A gente tem uma responsabilidade. Antes de ser contratada por uma empresa, a gente é médico. Você tem que ser um personagem neutro ali que vai seguir o teu juramento, né? Exatamente. Eu tenho que cuidar do colaborador, porque nessa situação ele é uma situação de vulnerabilidade. Só que eu não posso desequilibrar a empresa. A empresa é quem está me contratando para que eu entregue a prevenção, entregue dados para ela e mostre o caminho de como ela pode melhorar. Porque senão, o que adianta eu fazer aquele papo que eu falei no início do podcast? Vamos fazer a venda consultiva, explicar como você pode estar se protegendo, cumprindo legislação. Se eu peco em entregar isso, é óbvio que eu vou ter problema aqui no outro eixo. Então, eu tenho que ter essa visão holística e 360 graus da situação, sabe? Uma das coisas que me chamaram a atenção ultimamente foi que uma coisa que era muito distante de nós, a gente acabava vendo num noticiário internacional, principalmente nos Estados Unidos, isso era mais popular, que são aquelas pessoas que surtam no ambiente de trabalho, cometem violências contra os colegas e até às vezes violência contra elas mesmas. Uhum. E, ultimamente, eu tenho visto alguns casos aqui no Brasil de pessoas que atentam contra a própria vida no ambiente ambiente corporativo, dentro do escritório, contra a vida dos colegas. E isso, às vezes, é um ponto, claro, é o ponto extremo, mas eu creio que seja uma falta do olhar daquele gestor, porque as pessoas não mudam de um dia para o outro. A pessoa vai dando, um acúmulo, vai dando sinais. Quais seriam alguns sinais que os gestores deviam estar mais preocupados e prestar mais atenção para que eles não deixem passar um caso como esse? Eu, inclusive, atendi uma situação assim, de automutilação no ambiente de trabalho. E essa pessoa, ela já havia... foi logo que eu entrei nesse trabalho, sabe? Ela é uma pessoa que ela tinha já problemas anteriores ao ambiente de trabalho. Ela tinha alguns CIDs já desde a adolescência, que ela vinha tratando, vinha controlada a doença. Mas por situações de organização do trabalho, e era alguma coisa em relação a, por exemplo, assim... Era uma pessoa que tinha que fazer a fiscalização, fiscalizou uma pessoa de dentro do trabalho que estava irregular e, a partir daí, começou aquela sensação de opressão, de assédio, de vamos deixar o pior trabalho para essa pessoa. E isso levou ela a desencadear os gatilhos que vinham lá desde a doença do passado. Então, é muito tênue essa linha, como a gente fala assim, mas a doença era de casa ou era do trabalho? Entenda que aqui foi uma situação que era de casa, mas que pelas situações do trabalho foi agravada e desencadeou uma automutilação no ambiente de trabalho. Entendeu? Então, é por isso que eu digo, o pessoal tem medo de trabalhar com saúde mental, de falar de saúde mental, porque justamente é isso, sabe? É muito tênue a linha. Mas, como eu falo, quando você tem uma equipe especializada, uma equipe que entende, uma equipe que escuta, pelo menos escuta, ela vai conseguir te ajudar a direcionar essa pessoa, sabe? O problema é a questão de... E tem como realocar as pessoas dentro do ambiente de trabalho, tem como falar com os gestores, porque a maioria das vezes, como a gente fala, o reflexo da operação é de cima, sabe? Um amigo meu falou uma coisa muito interessante esses dias, que você já morou em casa com escada? Já, né? Quando começa a lavar a parte de baixo e deixa para lavar lá em cima por último, o que acontece?
suja todo o resto, né? É por isso que é um trabalho muito louco, mas que a gente tem que sempre começar pela gestão, pela topo, pela cabeça da operação, sabe? Começa aqui, muda a cultura, muda os hábitos, muda o dia a dia, e a partir daí a gente tem uma melhora. Até porque se você fizer um trabalho de conscientização com um nível e não fizer o nível acima, isso é praticamente perdido, né? Praticamente perdido. Não adianta uma operação estar ali animada, empolgada, cuidando da sua saúde mental, quando o gestor chega e diz: vão tudo para o inferno. Sabe, não funciona. Não funciona. E uma das coisas que nós vemos muito comumente também, eu gostaria de saber o teu ponto de vista, é assim, nas empresas acontece muito aquela... A pessoa fica perdida nos conceitos. Ela fala assim, será que eu estou sofrendo assédio? Será que é da minha cabeça? Será que foi isso mesmo? Às vezes essa conversa com o médico, ela é protegida pelo sigilo de vocês, acaba vocês conseguindo orientar essa pessoa? Sim, muitas vezes acontece isso. Por exemplo, eu já peguei uma consulta em que o cara estava desmotivado, colocando muito atestado. Seja sincero comigo, você sabe que o que está aqui, o que acontece aqui comigo, não sai daqui. E aí, o que ele me contou? Ele contou que o gestor dele entrava na fábrica, seu bando de mortos, seu bando de... Entendeu? Xingando eles de manhã cedo, estragava todo o clima das pessoas o dia todo, sofria assédio. Daí eu falei, tá, e você já levou isso para RH? Dele, como é que eu vou levar para RH se ele é o chefe do setor da produção e é da família do dono, sabe? Então, é situações bem intensas, mas aí o que eu devo fazer como médica ocupacional? Eu devo orientar, então tá bem. Continua no teu posto de trabalho que eu vou tentar resolver pelos meus meios. E aí eu levo essa conversa, não do colaborador, claro, não abro o sigilo, mas levo assim. Eu identifiquei que em tal setor as pessoas estão passando por uma situação em que o gestor está sendo abusivo com os colaboradores. Comportamento vexatório. Exatamente. Vamos chamar para uma conversa e daí vem aquela situação, né? O RH não quer conversar, o RH não está preparado para essas coisas, então é por isso que eu digo, tem que treinar os seus gestores, treinar, capacitar, né? Aí eu digo assim, não tem problema, manda conversar comigo. E aí, às vezes, sabe o que acontece? Eu entendo que esse gestor ali que está assediando os outros está passando por um perrengue do cão em casa, sabe? Ou às vezes é aquele tiozão engraçadão que acha que tá bombando, assim, que né? acha que é parceiro dos colegas e não enxerga que está incomodando. Eu sempre tratei assim, agora estão reclamando. Não, realmente estão reclamando. E uma brincadeira é uma brincadeira quando as duas partes estão ok, gostam, sabe? Nesse momento, essa situação... Eu vou te acompanhar, vou te propor para falar com um psicólogo da empresa, ou procurar um outro psicólogo, ou procurar o que te faz bem, o que te faz melhorar. Mas reflita sobre isso, sabe? Tu tá num cargo de gestão, de liderança, você tem que ser o exemplo. E uma coisa que pessoas... Cara, não funciona pessoas você falar de uma maneira punitiva. Você tem que estimular, levar a moral da pessoa e... orientar ela a seguir o caminho que precisa ser seguido. Até porque não deixa de ser uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade de crescimento para ele, para o resto da carreira dele, porque eu acho que essas pessoas com esse comportamento tóxico, via de regra, lá na frente, ele não vai conseguir ascender, porque ele vai ficar travado ali justamente pelo comportamento dele. E quanto a essa nova redação da NR1, como que as pessoas podem encarar corporativamente esse novo texto para que elas consigam enxergar isso como um benefício e não como mais uma obrigação? Um minutinho. Não, fica. Na verdade, como eu falo, é muito positivo a NR01 para os dois lados, só depende da interpretação. Para a empresa, o que acontece? Quando você tem um processo trabalhista alegando, por exemplo, assim, assédio, no momento em que tem essa questão do assédio, a empresa tem que comprovar o quê? Você tinha um canal de denúncia anônimo? Você tinha suporte se fosse levantada alguma situação em relação ao assédio? Como é que era lidado com isso? Vocês tinham palestras de conscientização tanto para colaboradores quanto para gestores, tomadores de decisão? Se a empresa não tem nada disso, não tem uma pesquisa de clima, não dá feedbacks, não dá ordem de serviço que as pessoas tenham claro para elas qual que é a função delas, qual que é o plano de carreira, elas vão ter problemas na justiça, sabe? Porque esse caso específico, a mulher reclamou de assédio para RH. O RH disse assim, minha querida, vai para o psicólogo particular, se vira. Basicamente foi isso. Então ela disse, quer saber, eu vou me virar na justiça. E aí realmente ela entrou com a ação e ela ganhou. Ganhou assédio moral por conta disso daí, dessa situação, que tinha um gestor que assediava, botava metas abusivas,
tinha provas de WhatsApp, fez nota notarial, tudo certinho. Então, assim, eles não tiveram nem como se defender. E é justamente o que eu falo. Se você percebe que a legislação vai te fazer essas coisas básicas que já deveria ter, você vai conseguir se proteger. Porque se eles tivessem tudo isso que eu falei organizadinho e conseguissem provar para o juízo, eles estariam preparados, sabe? Uma das coisas que nós falamos durante a consultoria que nós prestamos na Blumindo, do qual você é parceira, é assim... algumas situações, alguns riscos, algumas situações você consegue neutralizar. Você consegue eliminar. Mas tem outras situações que são inerentes à função, né? Então, a pessoa que trabalha com vendas, não tem como você não ter metas, não tem como você não ter um resultado, pelo menos um horizonte que você tenha que alcançar. Então, no caso de não ser possível eliminar esse risco, a empresa ela vai ter, sim, o compromisso, agora, através do novo texto, de dar a ferramenta para que o funcionário lide com aquilo, para que ele trabalhe aquilo de uma forma saudável. E como você falou, através da gamificação, tem várias ferramentas. Tem várias. Desde a admissão, né? Mas se você realmente tiver, eventualmente, uma demanda trabalhista, uma linha dessa, mas você provar, olha, eu preparei o meu funcionário, eu dei as ferramentas, eu estava sempre procurando essa resposta. Canal de denúncia nós tínhamos canal de denúncia, nós tínhamos avaliação 360 graus. Né? Tudo que estava ao alcance da empresa foi feito. É claro que o entendimento é que, infelizmente, essas pessoas, bons funcionários e maus, nós temos em qualquer lugar. Mas a empresa que faz uma parceria com alguém que vai orientar para que ele tenha todas essas formas de enfrentamento e, principalmente, como você falou, de produção de registros de que isso foi feito, ela já quase que tem um seguro, né? Ela tem um resguardo. E isso a tua voz, como perita, também pode nos dizer, né? Nesses casos, isso é levado em consideração? A empresa que tenha tudo registrado, ela tem alguma coisa a seu favor? Tem. Por isso que o que a gente fala é que o registro é soberano. Independente de ser da segurança, do RH, de um treinamento, de uma conversa médica, tudo tem que ser anotado, comprovado e guardado em prontuário arquivado. Então, olhando assim, como a gente estava falando, para o olhar da empresa. A empresa tendo tudo isso, tendo esses registros, é uma proteção jurídica para ela. Aí vamos levantar uma situação pontual aqui. A Maria começou a apresentar atestados de ansiedade. O que essa empresa deve fazer? Acionar ou a medicina do trabalho ou a clínica de saúde ocupacional. Podem avaliar a Maria, assim, assado, o RH manda uma informação do que está se passando, há quanto tempo, quando foi admitida e se tem aquele conflito assim, assado. Mandou essa informação, o médico do trabalho vai ter que fazer a análise. Então, realmente, Maria, o que está acontecendo? Ah, não, é um problema de casa. Tudo bem, Maria. Se ferra aí, eu não tenho nada a ver, não é do trabalho, não é comigo. Não, né, gente? Pelo amor de Deus, você tem que acolher a Maria e dizer assim, tudo bem, Maria, eu sei que é um problema de casa, mas o trabalho aqui, a nossa empresa está à disposição para justamente, porque a gente está percebendo que no trabalho está tendo essas situações, então a gente está fazendo esse momento discutativo para entender e para te orientar, te dar o suporte. Vai procurar um psicólogo via SUS, via o plano de saúde. Então, assim, pelo menos para orientação, por mais que não seja do trabalho esse problema, a empresa tem que saber lidar com isso. E daí, outra situação, a Maria me diz, tem um assédio acontecendo na empresa. Ou, sei lá, eu estou sobrecarregada, muitas metas, contabilidade em maio, né? Que é clássico, né? Horas extras. Horas extras para fechar imposto de renda da galera. Aí a Maria está sobrecarregada pelo trabalho. Aí o que é o meu dever? RH da empresa ou dono da empresa? A Maria está sobrecarregada, temporariamente contrata um freela para ajudar a Maria. Ou redistribui as tarefas, entendeu? Tem ou avalie mesmo, porque às vezes realmente o que acontece é que nós vemos hoje, às vezes, pessoas que desligam funcionários, temporariamente repassam aquelas funções para um outro funcionário, aí às vezes essa contratação ela demora ou ela não vem, e a Maria já puxou para ela e faz parte do serviço dela daquele momento em diante. Então, às vezes, até essa análise mesmo durante a consultoria de carga de trabalho, de excedente, de dimensionamento de quadro funcional, também é importante para que não aconteça esse tipo de caso. E daí, nessa avaliação, por exemplo, quem que ganha? A empresa ganha porque entendeu o que se passa com a Maria, tanto se fosse um problema de casa e por que a performance está sendo abalada e já está com um plano de ação, de mandar para o SUS, coisa assim. E se a Maria está com um problema dentro da empresa, eu já orientei a empresa e orientei a Maria.
Maria, vou falar com o teu gestor, fica tranquila, estamos aqui para te dar o suporte, qualquer situação retorna aqui. Eu acho que é aí que entra justamente a vulnerabilidade desses métodos prontos, desses documentos de fachada, de você só compra da internet, imprime e põe na gaveta. Por quê? Porque eu acho que é até pior do que você não tomar conhecimento da NR01 e deixar lá para maio do ano que vem, quando isso for fiscalizado, aí você toma conhecimento, você comprar uma solução dessas pronta e aí dizer assim, eu fiz aqui o levantamento dos riscos. Tá, mas o que você fez sobre esses riscos? Porque pior do que você ignorar uma situação é você dizer para o juiz ou para seja lá quem te questione, não, eu fiz aqui um mapeamento, tá aqui, mas o que você fez sobre isso? Nada. Nada. Né? Nem sei o que é o CID dessa pessoa, não me envolvo, né? Nem tomei conhecimento. E dentro dessa linha, justamente, que nós colocamos quando fazemos um levantamento desse, é necessário que você tenha essa verificação totalmente individualizado. Por quê? Não individualizado porque a pesquisa é sobre os riscos do ambiente, mas individualizado no sentido de que cada setor da empresa vai ter a sua vulnerabilidade, vai ter os riscos inerentes daquele trabalho. Então, você não pode tratar todo mundo como um bloco enorme de pessoas que você vai avaliar e vai propor uma sugestão, mas principalmente que essas sugestões, elas visem não só melhorar a vida, tornar melhor e tornar mais seguro emocionalmente aquele ambiente de trabalho, mas eu costumo até dizer que esse comprometimento da empresa, ela acaba impactando a vida das pessoas. Porque tem pessoas que acabam atentando quanto à própria vida por causa de um problema no trabalho e que, às vezes, isso poderia ter sido evitado, deixa lá uma família vulnerável, uma família temporariamente sem renda nenhuma e, às vezes, essa responsabilidade para a empresa é como você colocou, né? Não deixe que venha a demanda, que aconteça a situação e daí a gente lida com isso. Como que a gente pode fazer, então, as empresas enxergarem a importância dessa prevenção, dessa medicina preventiva do trabalho? Primeiro ponto crucial é entender qual é o propósito da empresa, sabe? É uma conversa que às vezes elas não têm, elas postergam, ou às vezes passou tanto tempo que elas já nem sabem o porquê que estão fazendo as coisas que estão fazendo. Mas pergunto para ti, já imaginou alguma marca querer se associar com adoecimento e prejuízo à vida dos colaboradores? Não é a missão de nenhuma empresa isso. Pelo menos eu nunca vi uma empresa dizer que missão, visão e valores é destruir vidas, destruir famílias, destruir lares. Isso não existe, sabe? Às vezes, o que acontece? O gestor... eu tive esses tempos atrás num evento e o gestor disse assim, eu tenho 70 colaboradores, mas eu já nem sei por que eu faço isso. Minha vontade é de demitir todo mundo e ficar tudo automatizado, ficar com 10 ali para apertar botão e é isso. Aí eu fiquei pensando, pensa que deprimente que tá essa situação, sabe? Porque eu digo assim, o Ministério do Trabalho, ele simplesmente disse assim, a partir de agora vai existir a NR01, vocês adequem e se virem. Ele não deu ferramentas para isso e ele não compreende que a realidade do empreendedor brasileiro é a micro e pequena empresa. A micro e pequena empresa geralmente foi criada onde? Na cozinha da família, na borracharia da família. Foi uma pessoa que ela não teve uma escola para aprender a empreender, sabe? Nunca foi ensinada, às vezes, para ela o que é cultura. Não tem a formalização desse conhecimento. Não sabe o que é missão, não sabe o que é visão, valores. Quando a gente está num momento que a gente consegue empreender tendo todo esse background, é uma história. Agora, a maioria das empresas brasileiras não tem essa história. Eu te pergunto, quem veio de escola pública teve acesso a uma cadeira de empreendedorismo? Nunca, sabe? Então, o que acontece? Agora, eles estão jogando uma responsabilidade sobre o empreendedor, sobre as empresas, uma responsabilidade bem pesada que nem eles mesmos sabem como resolver. Então, eu digo assim, que o empreendedor ele tem que entender e buscar um serviço que realmente apoie ele, seja transparente, explique o porquê das coisas que estão acontecendo e seja consultivo. Um parceiro estratégico, no caso. Um parceiro estratégico, justamente. Não adianta você comprar uma solução de fundo de quintal porque vai ser um tiro no pé. No momento em que você aplica um questionário genérico para todo o setor, para, sei lá, tecelagem, ordideira, extrusão, expedição, plastificação, coisa assim, embalagem, coisa assim, você vai perder parâmetro. Porque a noção de um pessoal que trabalha no pesado é totalmente diferente da noção do pessoal que trabalha no setor administrativo. E é por isso que a análise tem que ser mais individualizada. Cada setor vai ter seus desafios. Cada pessoa vai ter seus desafios. Porque, vamos ser sinceros, a gente está aqui, mas cada um tem um nível intelectual diferente.
E as pessoas são assim, têm um nível emocional diferente. No dia de hoje, é o dia do questionário, tá? O nosso questionário do NR01 foi combinado com todo mundo. Eu cheguei de manhã e eu fui promovida. Nossa, meu dia tá maravilhoso, meu questionário vai ser 100%. Agora você chegou e levou um esporro do teu superior. O que vai ser para ti o questionário? Uma porcaria, sabe? É por isso que eu digo que a análise somente com questionário não vai funcionar. A própria linguagem de abordagem tem que ser adaptada. Porque eu creio que, às vezes, você tem uma boa intenção, você tem um bom método, mas se você não tiver a linguagem, você perde o funcionário. E nessa própria linha que você falou, essa criação de indicadores, né? Os indicadores de um setor não pode ser o mesmo de outro. Você cobrar, por exemplo, que a pessoa não apresente nenhuma dor, nenhum nada num setor onde se trabalha pesado, é diferente do que aquela pessoa que tem um trabalho mais leve. Então, você tem que individualizar mesmo essa abordagem. Eu creio que é importante e creio também que o papel da medicina do trabalho, especialmente na figura do médico do trabalho, é ter essa humanidade, né? De ter esse olhar. Ser protagonista. Assuma a tua responsabilidade, sabe? Porque uma coisa que me incomoda muito é justamente isso. Ser esquivo. Você tá ali trabalhando para isso, entendeu? É como um cirurgião. Já imaginou o cirurgião abrir o corpo e deixar o corpo aberto, ficar olhando, braço cruzado? Não, assume a responsabilidade e faz o que você se propôs a fazer, sabe? É justamente isso que a gente tem que falar, que essa cultura tem que mudar. O técnico de segurança, se ele está dentro da empresa para cuidar EPI, ele vai cuidar EPI. Ele não vai ficar tomando café, não vai ficar transitando aleatoriamente dentro da empresa. É uma das coisas que me perguntam sempre. Quando a gente entra em contato com uma empresa, né, eles nos procuram por causa dessa consultoria de adequação à NR1, eles falam assim, então vocês vão vir aqui e vão olhar só essa parte. Eu digo assim, é impossível você olhar só uma parte. É claro, eu estou prestando mais atenção a isso que eu me propus. Porém, quando eu estiver dentro da tua empresa, o meu olhar ele vai circular por tudo e a minha obrigação ética te sinalizar se eu verificar alguma coisa que não está de acordo. Então, eu acho assim que a escolha desse parceiro também faz toda a diferença. Faz né? toda a diferença. Não tem adianta que ser estratégica, tem que ser qualificada, você tem que entender quem está falando sobre isso, qual é a estratégia da pessoa, qual é a abordagem, porque eu já fui falar sobre a NR01 e umas empresas disseram assim, mas você vai ter que fazer um questionário que a gente validar, tá? Eu fico assim, tá, para que estão me contratando, então? Façam vocês mesmos se é para ser dessa forma, sabe? Coisas que não fazem sentido, então que a gente tem que se impor e mostrar. Mas o grande verdade, o resumo da NR01 é o quê? Os grupos, as pessoas, as consultorias levar cultura para as empresas. É só isso, resumidamente. Porque uma empresa que tem uma cultura forte, uma cultura focada em cuidado de pessoas, ela não vai estar passando perrengue, ela não vai ter medo de NR01, porque ela está fazendo o dever dela, sabe? E é justamente nisso que a gente tem que focar. E a gente tem que focar em quem? Levar acessibilidade, como eu falei. A maioria dos empreendedorismos brasileiros são micro e pequena. Então, assim, não adianta a gente dar o tiro lá na Lua, sendo que a maioria a gente vive aqui na Terra, sabe? Então, a gente tem que pensar justamente nisso. Levar acessibilidade, levar essa conversa, por mais que seja pequeno, que seja, às vezes, dar soco em ponta de faca, que alguns têm uma dificuldade certa de entender. Uma resistência. Uma resistência. Vai ter que se adequar, sabe? Até porque não tem como escapar, né? Isso daí veio para ficar, eu creio que não volta atrás. E aquilo que eu sempre digo, a gente está num limite ali, o limite do que o SUS é capaz de dar conta, do que as empresas conseguem absorver, o próprio INSS, né? Ele não tem como. Então, eu creio que isso também se torna um ponto bem desafiador, né? Porque daí o que acontece? Turnover aumenta, o absenteísmo aumenta, tudo aumenta, daí reduz a produtividade, e daí já dá rombo na Previdência, e tem reforma tributária. O Brasil não é para fracos, né? E às vezes eles esquecem que essa perda de talentos para o mercado por causa de um clima tóxico, isso tem um custo altíssimo, porque você vai ter que repor e treinar uma pessoa. Quando a mão de obra é especializada, então tu imagina. Exatamente, principalmente quando você lá anteriormente teve que investir na formação do teu funcionário. Então você está capacitando, às vezes, o teu funcionário para que ele vá dar retorno daquele investimento na concorrência, justamente. Então isso é bem crítico. E a ideia é que justamente essa atenção que nós trazemos agora para esses assuntos, eles façam com que as empresas tenham a consciência dessa responsabilidade, né? Não é só uma obrigação, mas também uma responsabilidade. Eles procurem parceiros estratégicos, como nós nos referimos aqui a essas pessoas que vão trazer essa capacitação, e tenham a humildade também ver que alguns problemas e algumas situações elas não conseguem ser resolvidas internamente
internamente com aquele provisório definitivo que a empresa vai fazendo e que ela precisa, sim, de boas práticas, ela precisa criar processos, criar indicadores, ter um acompanhamento e que isso só acontece se esse processo for levado a sério. Com certeza. E como a gente fala, a NR01, enfim, todas as NRs são para sustentabilidade, tanto da empresa quanto para a saúde do colaborador. Então, entenda-se que você fazendo o que está previsto na lei, pelo menos a questão de ter esses canais, ter essa comunicação, cuidar, é o mínimo, o que já deveria estar sendo feito. No momento em que você faz isso, você oferece todo esse suporte para o colaborador, você direciona, seja para o médico do trabalho interno, seja para uma consultoria de saúde ocupacional, você fez tudo o que estava ao seu alcance. Para os olhos da justiça, isso é bem visto. Agora, pegando por outro panorama, se o colaborador não tem razão e ele vai colocar um processo em você, você vai ter tudo para se defender, e uma coisa que não está sendo muito notificada no judiciário, mas o que acontece? Hoje em dia, se o colaborador processa a empresa por assédio moral e a empresa consegue comprovar que foi indevido, o pagamento é contrário. O colaborador tem que pagar. É a litigância de má fé, né? Exatamente. Então, assim, às vezes, nossa, saí, vou atrás dos meus direitos. É o que eu mais escuto. Fui demitido, vou atrás dos meus direitos. Tá tudo bem, vai atrás dos seus direitos. Quando eu tenho confiança que a minha empresa tá redondinha, né? Até porque a empresa que se ativer a essas boas práticas, ela não tem o que temer. Não tem porque o que ela temer. Ela tá dentro da lei. O NR01 é proteção para os dois lados. A Maria, que está sobrecarregada, vai ser protegida. Por quê? Porque eu associei a questão do adoecimento dela com o trabalho. E eu tomei a medida. Eu fui lá e avisei a empresa. Essa corresponsabilidade, inclusive, está incluída nesse texto novo, que agora o empregado também é responsável pela saúde emocional dele. Doutora Miriam, muito obrigada pela conversa, adorei, creio que nós fizemos aí uma troca muito importante. Né? Tá aí o Rogério, teu amigo Rogério, veio trazer um presentinho, queria agradecer a sua participação com um presente sobre gratidão. Aí sim, né? Hein? Muito obrigada. E convidar e também deixar para vocês que estão nos assistindo que se a doutora Miriam puder acrescentar mais alguma coisa, mandem suas perguntas, deixem nos comentários. Ela é nossa parceira aqui na Blumini. A Blumini já é uma consultoria que está aí há bastante tempo no mercado, preocupada justamente em trazer esse ambiente seguro, saudável, para que vocês possam ter cada vez mais prazer em trabalhar. Doutora Miriam, muito obrigada. Nos vemos aí nos próximos episódios. Muito obrigada. Obrigada por todos pela possibilidade de estar aqui trocando. Adoro falar sobre esse tema, então sempre que precisar. E fico também à disposição para qualquer dúvida, seja de prevenção, seja de situações em que já houve o passivo trabalhista, né? A gente sempre tenta evitar, mas quando acontece, é bom ter com quem contar, né? Com certeza. Então, vou deixar os contatos da doutora Miriam aqui nos comentários, no comentário fixado. Vou deixar também aqui no link na bio todos os dados de contato dela e nos vemos no próximo episódio.